e graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vocês confirmem aí, no meu livro aqui está marcado que hoje daríamos início então ao parágrafo 142, que é o capítulo 3. Jesus, cabeça de um corpo místico, ou fonte de vida. Nós vimos que nosso Senhor, anteriormente, é causa meritória, não é? É causa meritória da nossa vida espiritual, é causa exemplar da nossa vida, e agora nós vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo é cabeça do corpo místico, ou fonte de vida. Parágrafo 142. Esta doutrina encontra-se já substancialmente na palavra de nosso Senhor. Ego sum vitis vos palmites. Ou seja, eu sou a videira, vós os ramos ou sarmentos, dependendo da tradução. Eu sou a videira, vós os sarmentos. Jesus afirma efetivamente que nós recebemos dele a nossa vida, com as varas, como as varas a recebem da cepa a que estão unidas. Esta comparação faz, pois, sobressair a comunidade de vida que existe entre nosso Senhor e nós. Daqui é fácil passar a concepção do corpo místico em que Jesus, como cabeça, faz passar a vida aos seus membros. É São Paulo quem insiste mais sobre essa doutrina tão fecunda em resultados. Num corpo requer-se uma cabeça, uma alma e membros. São esses três elementos que vamos descrever seguindo a doutrina do apóstolo. Então, São Paulo, já mais para frente ele vai mencionar o trecho que está, ele dá esse exemplo que é um exemplo fabuloso, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça de um corpo místico, que é a Santa Igreja. Então, nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros. Já no Santo Evangelho, nosso Senhor havia dito algo parecido, quando ele diz que eu sou a videira, vós os ramos. Dando a entender, né, que é dele, que é a videira, que recebemos toda a essência da vida, ou seja, espiritual, sobretudo, mas material também, evidente. Então, esse tanto o exemplo da videira como o exemplo do corpo místico, eles se encaixam perfeitamente um no outro. Ou seja, um complementa o outro, um encaixa o que falta ao outro. Então, uma coisa importante aqui que ele diz, para que haja um corpo perfeito, que seja, estamos usando essa analogia do corpo místico. Então, ou seja, para que haja um corpo é necessário que haja uma cabeça, uma alma e os membros. Ele vai explicar daqui em diante o que é a cabeça, o que é a alma, o que são os membros. Bom, continuando a leitura. Número 143. A cabeça desempenha no corpo humano uma tríplice função. Então ele vai começar a explicar da cabeça, que desempenha no corpo humano uma tríplice função. Função de preeminência, visto ser nele a parte principalíssima, função de centro de unidade, pois que liga harmonicamente e dirige todos os membros, e função de influxo vital,
já que é dela que parte o movimento e a vida, em fluxo vital, já que é dela que parte o movimento e a vida. Ora, é precisamente esta tríplice função que Jesus exerce na igreja sobre as almas. Então, ou seja, aqui nós estamos considerando a igreja, e isso é importante nós ressaltarmos quando estudamos ascética e mística ou vida espiritual. Não existe vida espiritual completa fora da igreja. É impossível. Só é possível uma vida espiritual completa na igreja, nesta igreja onde nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros. Então, ou seja, aqui não se faz outra consideração, ou seja, dos membros afastados, dos membros que não são católicos, dos membros que não pertencem à Igreja Católica, não. Aqui se faz menção objetiva de que o corpo místico de Cristo é a Santa Igreja. Ponto final. Ou seja, não tenho o que falar sobre isso. Aliás, é uma ideia muito simples. Ou seja, não tem como nós termos alguma dúvida ou reter-se alguma dúvida a respeito disso. A alma do corpo, vi alguém fazendo uma pergunta, a alma desse corpo vai dizer mais para frente. Aqui estamos falando só da cabeça, que exerce essa tríplice função. Ou seja, voltando lá, função de preeminência, depois função de centro de unidade e função de influxo. Ora, é precisamente essa tríplice função, assim a exemplo do corpo, que nosso Senhor Jesus Cristo exerce na igreja e nas almas. Então, letra A. Tem, sem dúvida alguma, a preeminência sobre todos os homens. Então, nosso Senhor Jesus Cristo tem a preeminência sobre todos os homens. Ele que, como homem-deus, é o primogênito de toda a criatura, o objeto das complacências divinas, o modelo acabado de todas as virtudes, a causa meritória da nossa santificação. Então veja todos os títulos, alguns dos quais nós encontramos na Sagrada Escritura. É o primogênito de toda a criatura, São Paulo, ele vai afirmar isso. Objeto das complacências divinas. Então no Santo Evangelho nós lembramos quando nosso Senhor é batizado, depois do Monte Tabor, quando nosso Senhor diz, né, que ele é a fonte das complacências, né? Depois, continuando, ele é a causa meritória da nossa salvação e modelo de todas as virtudes. Nós vimos isso nos 2 capítulos anteriores. Ele que, por causa dos seus méritos, foi exaltado acima de toda a criatura e diante do seu trono vê dobrar-se todo o joelho na terra e nos infernos. Então, ou seja, tudo isso para dizer que ele tem a proeminência dentre todas as criaturas. Diante dele, todas as criaturas que estão no céu, debaixo do céu, todo o joelho se dobre. Todo o joelho se dobre ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperem só um momentinho.
Pronto, continua. Então, ou seja, tudo isso para dizer que dessa primeira função, ou seja, que a cabeça da igreja, assim como a cabeça de um corpo, tem uma função de preeminência, né, sobre todo o corpo. No caso, nosso Senhor Jesus Cristo tem proeminência sobre todas as almas, né, e sobre todo o corpo que compõe, sobre todo o corpo onde nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros. B. Na igreja, é ele o centro de unidade, é nosso Senhor Jesus Cristo também o centro de unidade. Duas coisas são essenciais a um organismo perfeito: a variedade dos órgãos e das funções que desempenham e a sua unidade num princípio comum. Sem este duplo elemento, não haveria senão uma massa inerte ou um agregado de seres vivos sem nexo orgânico. Então, ou seja, nós encontramos em nosso Senhor o centro de unidade da igreja, porque encontramos na igreja uma variedade de órgãos, de funções que desempenham as suas funções de uma unidade comum, que é a cabeça. Até porque, se não houvesse isso, ou seja, se existisse a igreja e essa igreja não tivesse como guia a cabeça, que é nosso Senhor Jesus Cristo, não haveria nem igreja, aliás. Assim como não há um corpo perfeito, sem cabeça alguma. Ora, é ainda Jesus que, depois de ter estabelecido na igreja a variedade dos órgãos pela instituição de uma hierarquia, fica sendo o centro de unidade, pois é ele o chefe invisível, mas real, que imprime aos chefes hierárquicos a direção e o movimento. Então, ou seja, quando nós olhamos a igreja de um ponto de vista externo, então nós olhamos toda a sua organização, toda a sua hierarquia. Nós temos lá o Santo Padre o Papa, os bispos, os sacerdotes, os fiéis. Então, ou seja, nós vemos aí um movimento. E o que dá movimento a este corpo inteiro? É a cabeça, que é o centro de unidade. Não é? Nosso Senhor, no Santo Evangelho, vai dizer, não é? Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Depois, quando entrega as chaves a Pedro: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, então, para nós é muito claro que este corpo que nós vemos, com toda a hierarquia que nós percebemos, sem que haja uma cabeça que seja o centro de unidade, ou seja, nós não seríamos nada, ou seja, a igreja não seria uma igreja de fato, ou menos não seria aquela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ou seja, para que haja uma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que haja os seus membros organizados com a hierarquia que nosso Senhor mesmo criou, que nosso Senhor mesmo instituiu, e ele sendo a cabeça. Invisível, ele diz aqui, mas real. C. É ele ainda o princípio do influxo vital que anima e vivifica todos os membros desta igreja. Até mesmo como homem, recebe a plenitude da graça para nola comunicar. Vidimus eum plenum gratiae
et veritatis. Vimos a plenitude de graça e de verdade, de cuja plenitude nós todos recebemos graça sobre graça. Isso está na epístola do Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 14. É o prólogo do Evangelho, um trecho do prólogo do Evangelho de São João. Pois não é ele a causa meritória de todas as graças que recebemos, como nós já vimos, e que nos são distribuídas pelo Espírito Santo, como ele prometeu. Domingo agora é domingo de Pentecostes, então fiquem atentos às leituras para ver, né, a importância que o Espírito Santo tem à Igreja. É por isso que o Concílio de Trento afirma, sem hesitar, esta ação, esse influxo vital de Jesus sobre os justos. Ou seja, o mesmo Cristo Jesus é cabeça de membros, né? Ou seja, aqui o concílio primeiro já dá aquela explicação que São Paulo havia dado, que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. E nele, ou nela, ou nele, somos justificados pela virtude desse influxo vital, que é o tema desse ponto C. Ou seja, ele é o princípio do influxo vital que anima e vivifica todos os membros. Então, nós, que somos membros da Igreja, onde nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça, recebemos dessa cabeça todo o influxo vital. Muito bem. Continuando, 144. A qualquer outro corpo é indispensável não somente uma cabeça, mas também uma alma. E agora, teve alguém que perguntou aí e vai falar sobre a alma. Ora, é o Espírito Santo, e aqui ele coloca entre parênteses, isto é, a Santíssima Trindade designada por este nome. Então, ou seja, nós sabemos assim que na criação toda a Santíssima Trindade estava presente, mas a criação é atribuída à divina pessoa do Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. No ato de redenção da humanidade está presente toda a Santíssima Trindade, mas é atribuída ao Filho, né, este papel da redenção. Assim como a nossa santificação, ou seja, o Espírito, toda a Santíssima Trindade faz parte da nossa santificação, mas é o Espírito Santo que é atribuída a esta função. Então, por isso que ele coloca entre parênteses aqui essa nota, ou seja, toda a Santíssima Trindade, evidentemente, vai ser a alma da Igreja, não é? Mas, por atribuição, é o Espírito Santo que é a alma da Igreja. Então, ou seja, é o Espírito Santo que é a alma do corpo místico de que Jesus é a cabeça. É ele, efetivamente, que difunde nas almas a caridade e a graça merecidas por nosso Senhor. Então, diz lá a carta aos Romanos, no capítulo 5, o amor de Deus, a caridade de Deus foi difusa nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum Sanctum cuidatus est nobis. A caridade de Deus, o amor de Deus, foi difuso em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eis o motivo porque ele é chamado de o Espírito
que vivifica. Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. Nós professamos no credo niceno-constantinopolitano. Eis a razão, porque Santo Agostinho nos diz que o Espírito Santo é para o corpo da igreja o que a alma é para o corpo natural. Então, ou seja, está respondido, ou seja, o que é a alma da igreja? É o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que é vivificante, é o Espírito Santo que nos vivifica. É dele, é do Espírito Santo que partem os dons, sobretudo o dom da caridade. Continuando. Aqui no meu texto tem uma falha aqui, mas seguindo adiante. Esta expressão foi, aliás, consagrada por Leão XIII na sua encíclica sobre o Espírito Santo. É ainda esse divino Espírito que distribui os diversos carismas. A uns, o discurso de sabedoria ou a graça da pregação, a outros, o dom dos milagres, a estes o dom de profecia, àqueles o dom das línguas, etc. Ou seja, todas as operações que existem em nós nos vêm, são divididos entre nós pelo Espírito Santo. Essa dupla ação de Cristo e do Espírito Santo, longe de se embaraçar mutuamente, completa-se, assim como nós não vemos um embaralhamento de um corpo, de uma cabeça com uma alma, nós também não vamos ver esse embaraçamento na igreja. Então, ou seja, Nosso Senhor como cabeça não se embaraça com o Espírito Santo quando nos dá os dons e vivifica os membros e a igreja. Não, pelo contrário, há aí uma complementação. Ou seja, Nosso Senhor, como cabeça, complementa o Espírito Santo que nos vivifica e vice-versa. O Espírito Santo vem-nos por Jesus Cristo. Nosso Senhor afirma no Santo Evangelho: eu vos enviarei o Espírito Santo Paráclito, o Espírito Santo Consolador. Então, o Espírito Santo vem-nos por Jesus Cristo. Quando Jesus vivia na terra, possuía em sua alma santa a plenitude do Espírito, posto que é Deus, ou seja, a Santíssima Trindade, está toda presente em nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a pessoa ali é a pessoa do Verbo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu disse anteriormente, a redenção, embora seja aplicada a nosso Senhor Jesus Cristo, participa dela toda a Santíssima Trindade. Pelas suas ações e, sobretudo, pelos seus sofrimentos e pela sua morte, mereceu que este Espírito nos fosse comunicado. É, pois, graças a ele, a nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos vem comunicar a vida e as virtudes de Cristo e nos torna semelhantes a ele. Então, aqui analisamos. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Certo. Sim, padre. É porque passou uma coisa diferente aqui na imagem, mas tudo bem. Então, continuando. Então, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo na terra, obrando os seus milagres, mas ensinando,
tendo uma vida de virtude e assim por diante. E dele nós temos exemplos, né? Exemplo de vida. Ora, é o Espírito Santo, afirma ele aqui, é o Espírito Santo que comunica, que vem nos comunicar esta vida e as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos torna semelhantes a ele. Ou seja, para sermos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós e infunda sobre nós os seus dons. É algo sine qua non, ou seja, é impossível ter a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo sem o influxo da graça e das virtudes que nos vêm pelo Espírito Santo. Nós aprendemos isso quando fizemos a catequese de preparação para a crisma. Continuando. Assim, tudo se explica. Jesus, sendo homem, é o único que pode ser a cabeça de um corpo místico composto de homens, já que a cabeça e os membros devem ser da mesma natureza. Então, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pois que é homem, é a cabeça do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é composta de homens. Mas, como homem, não pode por si mesmo conferir a graça necessária à vida dos seus membros. Daí a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo supre-o, desempenhando essa função. Mas, como o faz em virtude dos merecimentos do Salvador, pode-se dizer que o influxo vital parte verdadeiramente de Jesus para chegar aos seus membros. Parte de Jesus para chegar aos seus membros, tendo o Espírito Santo como alma. Então, ou seja, nós já vimos a cabeça da igreja, do corpo místico de Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A alma é o próprio Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi prometido enquanto nosso Senhor estava sobre a terra com seu corpo e alma. Ele ainda vem sobre a terra quando o padre, na hora da missa, o chama pelas palavras da consagração, evidentemente. Mas, quando ele estava com seus apóstolos, ensinando, etc. e tal, então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a cabeça, o Espírito Santo é a alma. E continuando, número 146. Os membros. Então sabemos qual que é a cabeça, ou no caso, quem é a cabeça. O que é a alma do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é o Espírito Santo. E agora, quais são os membros deste corpo místico? Número 146. Todos os batizados. Todos os batizados são membros deste corpo místico. É efetivamente pelo batismo que somos incorporados em Cristo. Então, ou seja, São Paulo ele vai afirmar que somos incorporados no Cristo, nos tornamos um corpo com Cristo quando somos batizados. Eis o motivo porque, aqui ele dá a citação, 1 Coríntios 12, 13, depois Romanos 6, 3, Gálatas, ou seja, São Paulo faz várias vezes essa afirmação, ou seja, que é pelo batismo que passamos a fazer parte deste corpo místico. Eis o motivo porque ele ajunta que fomos batizados em Cristo, que pelo batismo nos revestimos de Cristo.
Veja só que interessante todas essas afirmações que São Paulo dá. Isto é, participamos das disposições interiores de Cristo. O que o decreto aos armênios explica, dizendo que, pelo batismo, nos tornamos membros de Cristo e do corpo da igreja. Ou seja, e aqui está a versão latina. Então, ou seja, pelo batismo, nos tornamos membros de Cristo e do corpo da igreja. Ora, e uma coisa não pode viver sem a outra, ou seja, se pelo batismo nós somos incorporados no Cristo, automaticamente nós somos incorporados na igreja. Ou seja, não existe aqui uma dissociação. Não dá, por exemplo, para pertencer à igreja sem estar unido à cabeça, não é? E vice-versa. Então, ou seja, quando somos incorporados no Cristo pelo batismo, automaticamente o somos também na igreja, incorporados na igreja. Daqui resulta que todos os batizados são membros de Cristo, mas em graus diversos. Os justos estão-lhe unidos pela graça habitual e por todos os privilégios que a acompanham. Ou seja, os justos, quem são? São aqueles batizados que não têm pecado mortal na sua alma. Então, ou seja, pela graça habitual e por todos os privilégios que acompanham a graça habitual. Nós já vimos, já estudamos a diferença de graça habitual e graça atual. E quem não se lembra é só ver lá os vídeos anteriores. Continuando. Os pecadores também fazem parte, se são batizados, também fazem parte do corpo místico de Cristo pela fé e pela esperança. Ou seja, ainda que se cometa algum pecado mortal, é possível que haja fé na alma. Ou seja, a pessoa acredita, a pessoa crê em tudo aquilo que Nosso Senhor revelou, ela crê na doutrina santa da igreja, ela não perde a fé. E um bom pecador, né, ou seja, ele deve manter viva a esperança da sua própria salvação, buscando os meios que são devidos, como o sacramento da confissão, por exemplo. Os bem-aventurados pela visão beatífica, ou seja, os santos que já morreram, que participam da visão beatífica, também participam da igreja, a igreja celestial. Ou seja, os santos que já morreram também participam da igreja. Quanto aos infiéis, não são atualmente membros do seu corpo místico, mas, enquanto estão na terra, são chamados a sê-lo. Só os condenados estão para sempre excluídos desse privilégio. Então, ou seja, essas duas notas finais são importantíssimas. Ou seja, os infiéis, o que é o infiel? É aquele que não recebeu o batismo. Os infiéis não fazem parte do corpo místico de Cristo. Não foi incorporado à cabeça, não faz parte da igreja. Mas, enquanto está vivo na terra, é continuamente chamado a fazer parte, a ser introduzido pelo santo batismo, fazer parte da Santa Igreja. Os únicos que estão excluídos completamente do privilégio de pertencer à Igreja, de ser incorporado ao corpo místico de Cristo, são os condenados. São aquelas almas que são condenadas. Esses são os únicos que não participam da Igreja. As consequências deste dogma. As consequências deste dogma. Número 147.
É sobre esta incorporação em Cristo que se baseia a comunicação dos santos, ou a comunhão dos santos. Os justos da terra, as almas do purgatório, os santos do céu, fazem todos parte do corpo místico de Jesus. Todos participam da sua vida, cada qual à sua maneira. Recebem a sua influência e devem amar-se e auxiliar-se mutuamente como membros do mesmo corpo. Então, ou seja, todos se ajudam para manter-se firme no corpo místico de Cristo. Os únicos que não são ajudados, porque não necessitam mais de ajuda, são aqueles que já gozam da visão beatífica, os santos, aqueles que estão no céu diante de Deus. Porquanto, diz nolo São Paulo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é glorificado, todos se regozijam com ele. Eu vi uma explicação uma vez sobre, por exemplo, a dor que às vezes nós sentimos num determinado corpo, numa determinada parte do corpo. Por exemplo, eu que sofro constantemente dores de coluna. Então, quando a dor é muito forte, o corpo inteiro fica prejudicado. Ou seja, a minha mão não tem nada a ver com a coluna que está doendo, mas esvaem-se as forças. Vê aquelas pessoas que sofrem de enxaqueca com frequência, por exemplo. Perde-se o dia praticamente. Ou seja, o corpo inteiro fica pesado com a dor de um determinado membro. E essa ideia, né, que nós temos, ou seja, de quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele, é suficiente para nós estimularmos a virtude da caridade, que tantas vezes é fraca na nossa vida. Então, ou seja, quando nós nos dispomos a sofrer, né, junto com aquele que sofre, nós estamos estimulando em nós a virtude da caridade, sobretudo. Isso é muito importante. Porquanto, se um membro sofre, todos os membros sofrem. No entanto, se um membro é glorificado, todos são glorificados com ele. Então, aqui nos estimula uma outra virtude, que é a virtude da humildade. Então, ou seja, quando nós vemos um irmão de fé participar de uma determinada glória, mesmo que terrena, mesmo que passageira, nós devemos nos alegrar e não nos entristecer. E muitas vezes a tristeza pelo bem do outro é causada por um grande orgulho que há em nós. Então devemos dissipar esse orgulho da nossa vida, de uma vez por todas. Dissipar o orgulho. Então veja só, quando nós temos a compreensão de que quando o membro sofre, todos os membros sofrem com ele, ou seja, nos estimula, isso deve estimular em nós a virtude da caridade. E a ideia de que quando o membro é glorificado, todos são glorificados com ele, então isso estimula em nós a virtude da humildade. Número 148. É por isso que todos os cristãos são irmãos, porque fomos irmanados pelo batismo, né, em nosso Senhor Jesus Cristo. Dora avante, não amais nem judeu, nem grego, nem homem livre, nem escravo, somos todos um em Cristo Jesus. São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 12, e também aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ou seja, não há mais judeu ou grego, ou seja, não existe mais essa ideia de
vermos da onde nós viemos, né, qual o ramo familiar, não importa. O mais importante para nós que somos cristãos é que todos somos um em Cristo Jesus. Somos, pois, todos solidários, e o que é útil a um é útil também aos outros, porquanto, seja qual for a diversidade dos dons e dos ofícios, o corpo todo aproveita do que há de bom em cada um dos membros, do mesmo modo que cada membro aproveita, por seu turno, dos bens do corpo todo. Então, ou seja, nós devemos olhar essa via que é de mão dupla. Que a gente vê muita gente reclamar, por exemplo, que faz. Lógico que as pessoas que vivem reclamando disso estão tomadas de um grande orgulho, não é? Mas, ou seja, aquilo que nós fazemos para o bem da igreja, toda a igreja vai ganhar. E aquilo que os outros membros também fazem, todos ganham. Isso da coisa mais simples à mais complexa. Por exemplo, quando um pecador, quando uma alma que está em pecado mortal entra no confessionário para receber o perdão dos seus pecados e sai de lá renovado, sem a mancha do pecado mortal, é algo invisível, ou seja, mas toda a igreja ganha com um pecador que se converte, com um pecador que volta à vida da graça. Toda a igreja se beneficia disso. Veja que é algo muito simples. E, talvez por ser muito simples, é algo que muitas vezes nós não enxergamos. Nós estamos acostumados a enxergar coisas grandiosas ou coisas mais visíveis. Mas não. Esses atos mais simples, um ato de virtude, aquela senhorinha que está rezando o terço lá na igreja. Então, ou seja, toda a igreja está ganhando com aquela oração. No livro Alma de Todo Apostolado, de Dom Chotá, ele narra, eu me lembro, ele narra a história de um bispo que foi para a China. Não é? Ele foi para a China. E, chegando na China, ele fez um pedido à Santa Sé que enviasse para a sua diocese mosteiros contemplativos, carmelitas, beneditinos, etc. Porque ele dizia que a oração, naquele momento, favoreceria a conversão de muitos fiéis. Veja, é uma coisa invisível. Ninguém está enxergando lá as irmãs que estão dentro de um convento, rezando. Ou seja, mas aquilo que elas estão fazendo beneficia toda a igreja. É muito bonito nós enxergarmos as coisas por este ângulo. Porque quando nós estamos rezando em família, rezando o terço, ou oferecendo uma comunhão na hora da Santa Missa, ou mandando rezar missas para determinadas intenções, veja, nós estamos colaborando, é toda a igreja que ganha com os nossos pequenos atos, mesmo que sejam pequenos atos. Ganha com todos os nossos atos, mesmo que sejam tão pequenos que às vezes a gente custa a perceber. É ainda esta doutrina que explica o motivo por que Nosso Senhor pôde dizer: o que fazeis ao menor dos meus, é a mim que o fazeis. É que, na verdade, a cabeça se identifica com os membros. Então, ou seja, quando nós realizamos um ato de virtude, um ato de caridade, um ato de humildade, um ato de justiça, veja, essa é a vontade da cabeça. Então, quando nós realizamos qualquer atos semelhantes a esses, é claro que Nosso Senhor vai se identificar com cada um desses atos. De tal modo que, quando as pessoas olham
o bom exemplo dos cristãos, é ao próprio Cristo que elas estão enxergando. Vejam como é grandiosa essa doutrina do corpo místico de Cristo. Então, ou seja, quando nós realizamos um ato de virtude, ou seja, é como se o próprio Cristo estivesse realizando este ato, posto que ele é a cabeça e nós somos os membros. Continuando. Daqui resulta que, segundo a doutrina de São Paulo aos cristãos, são complemento de Cristo. Os cristãos são o complemento de Cristo. Deus, com efeito, deu-o por cabeça suprema à Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. E, na verdade, Jesus perfeito em si mesmo. Não necessita de complemento nenhum para formar o seu corpo místico. Deus não precisa de nós. Sob esse aspecto, não se basta a si mesmo, precisa de membros para exercer todas as funções. E Ollier conclui: emprestemos as nossas almas ao Espírito de Jesus Cristo para que ele cresça em nós. Então veja que bonito isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele objetivamente não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós, né? De tal modo que nós somos como que a extensão de nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. E aí nós entendemos perfeitamente quando nosso Senhor, ao subir ao céu, ele diz àqueles que estavam ali vendo: ide por todos os cantos e ensinai o evangelho a toda criatura. Então, ou seja, nosso Senhor nos torna como extensão dele mesmo. Então, sabendo disso, emprestemos as nossas almas ao Espírito de Jesus Cristo para que ele cresça cada vez mais em nós. Se ele encontra sujeitos dispostos, dilata-se, aumenta, difunde-se nos seus corações e embalsama-os com unção espiritual de que ele mesmo está embalsamado. Ou seja, quanto mais nós emprestamos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós participamos daquela unção espiritual que o próprio Cristo recebeu de seu Pai. É assim que podemos e devemos completar a paixão do Salvador Jesus, sofrendo como ele sofreu, a fim de que esta paixão, tão completa em si mesma, se complete ainda nos seus membros, através do tempo e do espaço. São Paulo vai dizer uma frase que é poderosíssima, ou seja, eu quero sofrer na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se vê, pois, não há nada mais fecundo que esta doutrina sobre o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí ele vai tirar a conclusão. Devemos, a conclusão vocês podem ler depois, porque na verdade, como a gente sempre vê, né, a conclusão é sempre um resumo daquilo que já foi dito. Depois vocês podem ler. Mas devemos então ter uma grande devoção
ao Verbo encarnado, a divina pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que se fez homem e habitou entre nós e dando sua vida, morrendo numa cruz, nos salvou, nos libertou de todas as amarras que nos haviam prendido neste mundo, o pecado. Então, sejamos cada vez mais devotos de nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos seguir na nossa vida os seus divinos exemplos, os seus divinos ensinamentos. Ou seja, é sempre frutuoso para um cristão seguir em sua vida os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, e como se mencionou aqui da igreja, falou das almas do purgatório, que é a igreja padecente, falou de nós, que somos a igreja que está militando, falou também da igreja triunfante, aqueles santos que já estão no céu. Então, a eles, né, que nos deram o exemplo de que é possível seguirmos vivendo a nossa vida de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos hoje, antes de dormir, oferecer, pedir aos santos que estão no céu que intercedam por cada um de nós. Nós não podemos fazer nada por eles, até porque eles não precisam. Mas eles, como foram batizados e participam da igreja, eles podem fazer algo por nós ainda. Eles podem rezar por nós. Eles podem interceder por nós. Então, hoje, antes de dormir, vamos elevar uma súplica aos santos que estão no céu, para que, através de sua intercessão, possamos cada vez mais ser mais santos, possamos cada vez mais nutrir na nossa vida espiritual a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Padre, salve Maria, Fabiana. Eu tenho, para mim não ficou claro o que é influxo vital, no número 143, da letra C. Certo. O que é influxo vital? Isso, porque repetiu-se tantas vezes o influxo vital que eu me perdi. Certo. Então, eu vou explicar de modo muito simples, né? Quando o Senhor diz assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, ou seja, quando nós analisamos uma árvore, que é o exemplo que Nosso Senhor dá, de uma videira, né? Então, ou seja, nós vemos uma árvore. Então, os sarmentos, né, que são os ramos, eles recebem do tronco central toda a essência vital, certo? Ou seja, a árvore, ela recolhe do solo aquilo que é necessário e passa para os ramos. Aquilo que ela recebe do solo, ela passa para os ramos. E aí nascem as flores, vêm as flores e vêm os frutos. Certo? Certo. Ou seja, quando se fala então que nosso Senhor Jesus Cristo é o influxo vital, nós enxergamos isso. Então, ou seja, nós temos uma vida que é uma vida espiritual, ou seja, de onde nós recebemos toda a fonte de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça do corpo místico de Cristo. Certo? Certo. Ou seja, toda a força que nós precisamos, nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendido? Compreendi. Ô, padre, uma outra pergunta é o seguinte: quando o membro sofre, todos sofremos. Eu participei de um encontro agora nesse final de semana de católicos conservadores e surgiu uma assim, até pesa na minha cabeça a questão assim, do Papa Francisco. Eu percebo que eu leio alguns sites em espanhol de outros países
há uma grande preocupação em relação ao Papa Francisco, há um sofrimento muito grande. E aí, quando o senhor falou sobre quando o membro sofre, então, há uma parte da igreja que sofre em relação ao Papa Francisco, e eu comecei a me questionar, eu rezo por ele todos os dias, aí eu queria saber do senhor, assim, né, padre, membro da Igreja Católica, sacerdote ungido, que posição que devemos tomar em relação ao Papa Francisco? Assim? Eu não julgo, não condeno, eu rezo sempre. Mas é tantas coisas que eu leio, eu estou evitando, já não leio mais nada, que eu já não quero saber mais nada. Mas eu vejo que é um corpo que sofre. Certo. De fato, né, eu tenho recebido muitas notícias a respeito do Papa, mas não só do Papa, mas de muitos bispos também, não é? De muitos padres. Né? E, de fato, né, quando há um problema envolvendo alguns dos membros do clero, é ainda mais visível o sofrimento. E que postura tomar? De fato, não cabe a nós fazer julgamento nenhum. Até porque quem somos nós para julgar um papa, né, um bispo? Nós temos que... Eu sou da opinião que devemos rezar, né, cada vez mais pela autoridade eclesiástica. E uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, é não ir atrás de notícias. Uma coisa que ajuda a mim. É um conselho que eu dou a todos também. Quando a notícia me chega, é uma coisa, né? Ou seja, eu não tive culpa. Mas eu não fico buscando notícias a respeito de bispo fulano de tal, de padre ciclano, ou do santo padre o papa. Não. A gente reza. Quando a notícia nos vem, é porque Deus quis que ela veio, então isso deve fortificar a nossa intenção de rezar cada vez mais por eles. Mas vamos deixar que um outro Papa no futuro julgue as atitudes deste Papa atual, né? Não cabe a nós. Tá bom? Ok, obrigada, padre. Imagina. Mais alguma pergunta? Ô padre, o Rodrigo fez uma pergunta aqui no chat por escrito, que é a seguinte: se nossos atos bons são como atos bons de nosso Senhor, nossos atos maus ofendem mais o nosso Senhor que de um pagão? Foi a pergunta que o Rodrigo fez. Com certeza. Com certeza. Ou seja, lógico que nós não vamos afirmar que um ato mau que nós praticamos é nosso Senhor que praticou. Eu acho que isso é claro para todo mundo, né? Que aí, na verdade, entra a questão do livre-arbítrio. Ou seja, embora participemos do corpo místico de Cristo, cada um dos membros tem o seu livre-arbítrio, né? E muitas vezes nós ofendemos a Nosso Senhor com os nossos pecados. E, de fato, para um cristão, ou seja, para um membro da igreja, para alguém que foi batizado, um pecado mortal se torna muito mais grave do que para um pagão, não há dúvida nenhuma. Bom? Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida? Padre, aqui boa é noite. o Fran. Pode falar primeiro. Muito obrigada. Com relação aos batizados, né, e a participação na igreja, aí ele cita vários graus. Os justos, os pecadores. Eu não consegui entender efetivamente quem são os infiéis. Se os infiéis são os mesmos que os pecadores, que no caso estariam ofendendo gravemente ao nosso Senhor. Eu não entendi se são a mesma coisa ou se são coisas diferentes. Certo. Com quem eu estou falando? Com a Ana Laura, perdão, padre. Ana Laura. Muito bem. Então, Ana Laura, os infiéis, né, são todos aqueles que ainda não foram batizados. Esses são considerados infiéis. E os pecadores são aqueles que foram batizados, mas no momento, né, estão com algum pecado mortal em sua alma. Respondido? Sim, muito obrigada, padre.
Imagina. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Padre, aqui é o Francis, sua bênção. Deus abençoe, Francis. A respeito dessas comparações, né, Nosso Senhor Jesus Cristo como cabeça do corpo, o Espírito Santo como a alma, eu senti falta o papel de Nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Toda essa explicação, se caberia alguma analogia nesse caso ou não? Não, nesse caso não. A analogia ela é bem clara nesse ponto. Lembra que eu disse lá no início, né? Ou seja, que quando Deus Pai cria, não é atribuído a Deus Pai o ato da criação. No entanto, nós sabemos que toda a Santíssima Trindade estava presente. Quando nós falamos, né, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico, o Espírito Santo é a alma, é evidente que o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, está presente em todo esse processo. Porque tudo aquilo que é atribuído ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, também podem ser atribuídos ao Pai. Certo? É uma questão de atribuição apenas. Okay. Ao Pai é atribuída a criação, então isso já foi lá no Antigo Testamento. A redenção é atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo e a santificação ao Espírito Santo. Certo? Certo, Padre. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Padre Fabiana, Salve Maria, o senhor explicou a Ana Laura que os infiéis são os não batizados. Isso. Os pecadores são aqueles que foram batizados e não têm fé nem esperança? Não. Eles têm fé e esperança. O texto diz, né? Uhum. Ou seja, eles estão com pecado mortal por terem em algum momento fraquejado com Nosso Senhor. Eles estão em pecado mortal, foram batizados. Então, ou seja, eles pertencem à igreja, certo? Uhum. Só que eles podem manter a fé, eles são católicos, são cristãos, eles acreditam e mantêm viva a esperança da salvação. De um dia poder retomar com o sacramento da confissão, etc. Certo? Entendi. Certo. Padre, as crianças abortadas, elas entram nisso? Elas são os infiéis? Então, aí é um grande problema, não é? Porque elas não foram batizadas, não? Ou seja, são almas que morreram sem o batismo. E a respeito disso, né, existem muitas teorias espirituais que eu acho não viria o caso tratar aqui, né, neste vídeo. Entendi. Nós poderíamos, eu aconselharia vocês a pesquisarem sobre isso, porque Santo Agostinho falou sobre isso, São Boaventura falou sobre isso, e hoje, como nós temos o Google, é muito fácil de pesquisar essas coisas, né? Uhum. Então eu aconselho vocês pesquisarem, até porque é um tema muito espinhoso, delicado e polêmico, para tratar num vídeo que depois vai para o Facebook, etc., né? Mas enfim, tem várias teorias espirituais sobre isso. Então eu aconselho que vocês busquem essa formação. Eu sei que Santo Agostinho tratou do assunto, São Boaventura também tratou desse assunto. Muitos outros devem ter tratado também. Dando uma googada é fácil de pesquisar. Tá bom? Ok, padre. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Padre, benção. Deus abençoe. Eu falo com quem? Arthur. Com quem? Arthur. Arthur? Boa Sim, noite, a Arthur. internet é difícil. Boa noite. Porque o negócio é o seguinte, vendo então, portanto, a igreja como o corpo de Cristo,
A hierarquia, assim, pensando até etimologicamente o que significa hierarquia, a igreja hierárquica, como fala Santo Inácio de Loyola, é através da hierarquia, digamos assim, que nós vamos até a cabeça? Nós podemos fazer essa afirmação, sim. Um dos títulos do Papa, inclusive, é de vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, evidente, né? Ouvindo o ensinamento da Igreja, a sua doutrina infalível, de fato, nós nos aproximamos mais da cabeça, né, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvidas. Tudo bem? Fico muito obrigado. Mais alguma pergunta? Só sim. Um tipo de complemento àquela pergunta, talvez não uma nova pergunta, mas é pela hierarquia que nós recebemos o sacramento, certo? Então, pensando de novo, né, no corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e através da hierarquia a gente chega à cabeça, os sacramentos entram aí, portanto, também, né? Pensando até no começo, o mandato do Nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e tal. Sim, sem padre não tem missa, sem padre não tem o sacramento da confissão, enfim, sem o sacramento da ordem, nós não receberíamos tantas graças como podemos receber, né? Só pelo sacramento da Eucaristia e pelo sacramento da confissão já são graças indizíveis. Fico muito obrigado, padre. Deus lhe pague. Imagina, não por isso. Bom, já são 10h15, faz um pouco mais de 1 hora que começamos, então para não ficar muito extenso o vídeo, nós podemos encerrar por aqui, tá bom? Vamos, para encerrar, rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Salve Maria a todos e muito obrigado pela atenção. Se Deus quiser, segunda-feira que vem, faremos novamente esta aula. Tá bom? Deus abençoe a todos.